Get. Oi, gente! Eu sou a Fernanda Pucci. E eu sou a Fernanda Moranza. E hoje estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast De Frente com Elas. Nos seguem lá, no Web TVO, pelo YouTube. Tem excelentes entrevistas ali. E hoje, iniciando aí o mês de março, o mês da mulher, nada melhor do que trazer homens que inspiram mulheres, homens que cuidam de mulheres. E estamos trazendo hoje duas lindezas aqui com a gente. O Felipe e o Alexandre, meninos preciosos que lidam todos os dias com as mulheres, com a unha feita por eles. E eles vão trazer aqui pra gente muita coisa boa sobre o mundo feminino, né, Fer? É isso aí. Meninos, já para começar, eu tenho uma dúvida. Quando você vai na manicure, e quando eu sou atendida por vocês, eu fui aonde? Você foi num manicuro. Muito não bem. É correto falar, não é errado falar manicure, mas quando se trata de homens, você pode usar o termo manicuro, que está completamente certo. Perfeito, ó, que legal. E eu tenho já uma pergunta logo no começo. O que fez vocês entrar num mercado que é tão feminino, né? Porque a gente vê só mulheres trabalhando nisso. Sim. O que levou vocês a isso? Olha, essa é a pergunta que todas as nossas clientes, que quando chegam lá pela primeira vez, perguntam. Mas o que levou um homem a fazer esse tipo de serviço que é tão feito só por mulheres, na maioria das vezes? No nosso caso, não foi uma decisão nossa. Nós temos uma prima muito querida, Andréia. Queria mandar um beijão para ela aqui. Beijo, Andréia. Que ela teve essa ideia de chamar o Alexandre e falar, vamos fazer um curso de nail design? E ele ficou assim, mas como assim fazer um curso? Você vai trabalhar com isso? Você nem é sua área, tal. Ela, não, vamos fazer para a gente aprender e caso você goste, você segue nessa área. E beleza. Eles se informaram sobre o local do curso, quando ia ser a matrícula, valores, né? Tudo essa parte. Quando faltavam 10 dias para iniciar as aulas, ela falou para ele, olha, eu não vou mais fazer o curso, mas você continua e pode colocar o Felipe no meu lugar. E aí eu fiquei assim, o quê? Uma pessoa que mal sabia cortar a unha direito, vai na podóloga fazer o pé. E eu trabalhei muitos anos em outra área, nada a ver na área de manicure. Mas mesmo assim, falei, não tenho nada a perder, vamos aprender. E foi assim, apaixonante. Hoje eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço com carinho. E estamos lá, né, Alexandre? Sim, é muito gostoso. As clientes, elas são, assim, elas ficam estarrecidas porque é homem. Então, surge essa ideia, tipo assim, eu preciso fazer com um homem para saber como que é. Então, é essa curiosidade que elas têm. E só uma perguntinha. Então, nesse momento que você foi fazer o curso, você estava desempregado? Eu estava desempregado, faziam 5 meses. 5 meses eu estava fazendo entrevistas na minha área. Quem me conhece, eu sou da área cartorária, trabalhei 12 anos em cartório, então nada a ver com o universo das unhas. E aí eu caí de paraquedas nisso e foi. Começamos com uma cliente, com 2, com 3, com alguns amigos. E hoje nós temos uma cartela bem legal de clientes. E essa é a fonte de renda de vocês, então? Sim. Sim. Gente, que bacana. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigado. Por mais homens assim. E Felipe, fala para mim, Felipe e Alexandre, como que é trabalhar com as mulheres? Como que é se dedicar esse tempo nesse universo tão complexo que é o universo feminino? Como é isso no dia a dia? Olha, é muito interessante trabalhar com vocês, mulheres. Porque, assim, uma coisa que às vezes pra gente é bobo, pra vocês não é. Então a gente tem essa troca. Né? Então a cliente senta ali com a gente, ela desabafa, você percebe que muitas vezes a cliente está ali, ela não quer nem tanto estar com a unha bonita naquele momento, ela vem ali, ela fala assim, nossa, graças a Deus chegou o dia da minha terapia. Então é um momento de troca muito grande, onde elas desabafam, onde elas contam pra gente, por ser homem, coisa que elas não contariam para uma amiga ou para uma manicure mulher. Então é aquela troca, aquela confiança. Né, Alexandre? Sim. E é verdade mesmo, porque aquele momento parece que a gente desliga do universo, né? Quando você está ali naquele momento que é só seu. Parece que você esquece tudo e você pega essa afinidade mesmo. E é isso que você falou. Muitas vezes a gente vai se tornando, pegando tanta confiança, né? Ainda mais nos homens, né? E é muito bom isso mesmo.
Eu até ia fazer uma pergunta para vocês que é mais ou menos sobre isso, né, gente? Porque eu, por exemplo, vocês sabem, o meu espaço de terapia, gente, não querendo falar nada, mas minhas unhas estão aqui muito bem feitas, né? Elas são feitas por eles. E meu espaço de terapia é lá. Quando eu chego lá, eu relaxo, eu me divirto, eu converso. Isso é uma realidade? Todas as clientes são assim? Elas vão lá para desabafar, para conversar? Porque você me falou uma coisa agora que me deixou muito atenta. Coisas que para vocês, homens, são banais, para nós, às vezes, é uma tempestade, né? Então, isso acontece constantemente lá? Sim. Constantemente. A gente tem até clientes que elas falam assim, ó, estou indo fazer minha unha, é um tempo meu. Não me manda mensagem e nem me liga. Fica com as crianças. Se tiver fome, você se vira, mas não me liga. E realmente, eles não ligam. Entendeu? Já teve cliente da gente marcar o último horário, né, às 19 horas, né, Felipe? E aí acabamos, eram umas 9 horas da noite, às 21, e ela ficou até às 2 horas da manhã. Ali ela pediu bebidas e ela não queria ir embora, Olha entendeu? isso. Não que a gente queria ir embora, mas a gente queria estar ali com ela, porque a gente viu que ela sentia a necessidade de ficar mais tempo ali, de ter aquele momento com a gente. É porque, na verdade, vocês não julgaram ela, né? Exatamente. Não tem o julgamento que elas falam que teria, às vezes, em outro lugar. Então, ali ela sente a vontade para conversar, para falar, para desabafar, para chorar. A gente chora junto. Eu, que sou mais manteiga derretida, acabo chorando junto com as clientes. E é uma troca, assim, é incrível. Gente, e isso é verdade. Eu conheci os meninos há 1 ano e meio. E eu passei também por um momento muito difícil, que foi a perda da minha mãe nesse processo todo. E eu falo que Deus ele é tão maravilhoso, que Ele vai colocando pessoas tão maravilhosas como vocês na minha vida, né? Eu acho que é interessante colocar esse depoimento aqui por conta da rede de apoio, né, Fer? Que a gente sempre fala, enquanto Secretaria da Mulher, a importância dessa rede de apoio. Muitas vezes a gente não encontra nos familiares, mas a gente encontra em pessoas, em anjos que Deus coloca na nossa vida. E a unha feita por eles, por vocês me acolheram com carinho naquele momento tão difícil da minha vida. Um momento de perder a mãe, de luto, de inventário. E aí eu fui descobrir, né, que o Felipe viveu muito tempo em cartório, ele me ajudou muito. Então, eu falo que é muito mais além do que fazer a unha, não é, meninos? É isso mesmo. E como que vocês lidam com isso aí? A questão da autoestima da mulher, dessas mulheres que trazem dores para vocês. Eu fui uma delas, né? E eu sempre vou falar a transformação e abundância que vocês trouxeram na minha vida, o apoio que vocês trouxeram para mim nesse momento tão difícil. E eu acredito que outros depoimentos vocês também têm lá. Que não é só o fazer a unha, mas vai muito além disso, né? Curar dores, apoiar, dar a mão, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Como você disse, é o acolher, é o dar o abraço, é dar uma palavra amiga que às vezes ela não encontra em outro lugar, não encontra na filha, no filho, no esposo, então ela sente mais a vontade de falar com você. E, como você disse, não é só fazer a unha, né? É uma palavra de apoio. Já teve dias que nós fizemos unhas, né, Felipe? E tipo assim, nós não tínhamos o conhecimento, a noção do que é fazer uma unha para a cliente, porque ela fala, gente, vocês não têm noção o prazer que é eu sair daqui com a unha feita. E é tipo assim, parece que para ela é como se ela tivesse feito o cabelo, como se ela tivesse feito tudo e a unha também. Sabe? Então, é gratificante. Eu costumo dizer que uma mulher com a unha bem feita não quer guerra com ninguém. Inclusive, não quer estragar a unha. Mas isso já está longe, né? Porque agora a gente faz gel e realmente não estraga mesmo. A gente sai lá bela e formosa e tudo bem. Divas, gente. Eu tenho uma cliente, por exemplo, por muitos anos, ela está comigo já tem quase 2 anos. Por muitos anos, ela sempre fez a unha, deixou na cor clarinha, branco ou um nude. Ela não se permitia passar um vermelho, um preto, por causa de religião, por causa do que outras pessoas iam falar. O dia que ela tomou a coragem e falou, hoje eu quero um vermelho, você pode passar um vermelho? Gente, eu não vou esquecer nunca dessa cliente. Ela saiu daquele estúdio como se ela fosse uma criança que tivesse ganhado o brinquedo que ela sempre sonhou. Ela saiu radiante de ter tido a coragem de ter passado aquela cor, de eu ter falado para ela que não ia interferir em nada na vida dela, na religião dela, enfim.
Em tudo que ela tinha medo. Desse dia em diante, ela nunca mais teve medo. Ela chega lá, ela fala, agora eu posso usar nas cores. Isso porque é gel. Ela sabe que demora para sair. Só sai na broca. Mesmo assim, ela arriscou. Segundo o Teodoro, tem que ser feito 2 vezes por mês. E eu gostaria de saber assim, vocês são 2 homens, e quais os desafios que vocês encontraram nesse universo feminino, né? Teve alguma rejeição, algum comentário? Como que foi esse caminho? Porque é novo, né? Eu não conhecia. Quando eu cheguei lá, eu achei unha feita por eles. Nossa, já me intrigou o nome, né? Super bacana. Eu falei, nossa, eu quero conhecer. Quero conhecer como é isso. E como que foi para vocês? O Fer, para nós não teve resistência nenhuma com a mulherada. Eu acho que é aquilo que eu falei, né? Surgiu a curiosidade. Né, dela saberem como que é fazer com homem, porque esse meio está muito pouco ainda com homens fazendo, né? Então, não teve nenhuma resistência com elas, nenhuma mesmo. O que nós tivemos uma única vez foi assim, uma cliente chamou a gente, ela viu o nosso anúncio lá, a nossa propaganda no Google, resolveu marcar um horário, e aí ela só me falou assim, olha, eu só queria te pedir uma coisa, mas eu estou com muita vergonha. Eu falei, mas pode pedir. Ela falou assim, o meu marido pode ir junto? Porque ele é muito ciumento, mesmo vocês sendo um casal, ele ficou meio assim, com a pulga atrás da orelha. Ele pode ir junto? Eu falei, pode. Ele foi, sim, com ela no estúdio, ficou 1 hora lá durante o atendimento. Quando deu 1 hora, ele viu que não tinha nada a ver, aí ele foi embora e ela seguiu com o atendimento, depois voltou buscar. Foi a única vez. Do restante, é até legal, porque assim, os maridos das nossas clientes incentivam. Eu quero que vocês façam as unhas com os meninos. Nossa, que bacana, né? Gente, agora já que começou o assunto, vamos entrar na hora da fofoca, né, gente? Essa hora é a melhor. Ó, fez uma boa. Ai, vamos limpar aqui. Vamos começar uma fofoquinha, vai, gente. Vamos. Vocês devem escutar muitas histórias marcantes, né? Lá as mulheres chegam contando, né? Porque elas acabam se abrindo, né? Porque elas precisam de uma escuta mesmo ativa, né? E vocês são. Tem alguma história que marcou muito cada um de vocês? Porque às vezes a história que marcou o Alexandre não marcou o Felipe, o que marcou o Felipe não marcou o Alexandre. Qual história marcou mais vocês? Ó, eu falo que uma que marcou, que ela é até engraçada de falar, né? É assim, chegou uma cliente pra gente e ela falou, eu tô desesperada que minha manicure foi embora. Eu falei, bom, vamos atender essa daí, né? Aí ela chegou e aí, tipo assim, eu sou geminiano, né? Então não posso guardar. Fiquei curiosa pra saber o que aconteceu com a manicure dela, que ela foi embora. Aí, automaticamente, ela soltou. Minha manicure foi embora, que ela foi traída. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Foi traída. Aí eu falei, não, então tá bom, né? Foi traída e tal. Mas aí ela começou a desenrolar a conversa, né? Ela falou que não tinha problema nenhum ela falar aquilo pra mim. Porque até a manicure dela liberou ela falar, né? E infelizmente, a manicure dela foi traída por bonecas. Olha isso. Você entendeu? E a gente ficou de boca aberta. Até Jesus. hoje. Gente, Boneca? bonecas de 30 centímetros, estilo Barbie. Estilo Barbie, só que aquelas bonequinhas coreanas. Olha. E foi uma coisa que ficou pra gente assim. Ficou marcado, de tudo, entendeu? de todas, assim, são quase 3 anos atendendo. E isso ficou assim, na nossa cabeça. Marcou tanto um quanto o outro. Marcou. dois. E aí, o interessante é que quando ela decretou o divórcio, a primeira coisa que ele pegou foi o computador. E levou embora. Então, eu acho que tem algo Muito maior do ali. que só as bonecas. Sim. É porque, na verdade, ele escondeu a prova de todo e qualquer crime, né? Nossa, e assim, bacana dela contar, né? Porque é uma situação muito delicada para a mulher, né? Exatamente. É muito complicado isso daí. Gente, e hoje nós vivemos aí uma constância, né, de feminicídios, Sim. de crimes contra mulheres. Nós tivemos agora, recentemente, aquele estupro coletivo também, né? Então, assim, é muito importante todo mundo se atentar a isso, porque a gente só conhece a pessoa que está do nosso lado. Já tem um ditado que fala, né? Você vai conhecer seu marido o dia que você se separar, né? E a gente, por mais que você conheça, toda a atenção é importante nesse momento, né? Veja essa história aí, né? E marcou muito vocês. Sim. E com certeza marca muito a gente também, ficar sabendo de uma história dessa. Aham. Sim, e a gente volta a falar, né, Fer, a importância da escuta ativa. Não é simplesmente um ambiente
um empreendedorismo ali, né? Fazer a unha, mas um ponto de acolhimento que vocês têm, um ponto de acolhimento, de escuta mesmo dessas mulheres, porque salva vidas. Às vezes a pessoa está num ponto de um estresse tão louco que ela não encontra ninguém e ela acaba cometendo loucuras. Então, isso é muito importante o trabalho que vocês realizam ali. E eu gostaria também de perguntar, né? Vocês falaram que vocês são um casal, né? Vocês são casados, né? Para a gente poder falar aqui para o pessoal. Vocês são casados há bastante tempo, porque eu já conheço vocês. Teve alguma resistência? Porque quando você abre um espaço, um comércio, vamos dizer assim, são pessoas de todas as etnias, de toda a classe, de toda raiz, não é? De toda a cultura religiosa. Vocês tiveram algum preconceito religioso em relação a isso? Porque ali entra vários tipos de pessoas, né? Sim. Fala um pouquinho para o nosso público que assiste como que foi isso e como tem sido isso. Mas antes de tudo, fala quantos anos vocês estão juntos, porque a gente fica curioso, né? A hora da fofoca. Nós estamos juntos há 8 anos e de casados no civil, 2 anos, vai fazer agora dia 1º de abril. É dia da mentira, mas não é mentira, é verdade. Nós nunca tivemos, graças a Deus, nenhum tipo de resistência em relação a isso. Né? Como é um serviço que a pessoa procura, né? E aí às vezes ela até deduz, são 2 homens, às vezes até deduzem, entra no nosso Instagram, no nosso perfil e vê que é um casal. Então elas já vão praticamente sabendo disso. Todas as clientes, pelo menos. Só teve um caso que perguntaram se nós éramos irmãos. As pessoas acham que nós somos parecidos fisicamente. Sim. Então, mas são mesmo. Todo mundo pergunta. Muito. Todo Olha, mundo olhando pergunta. para os dois, vocês são até parecidos. Um passeio no shopping, numa loja, vocês são irmãos? Já chegaram a perguntar uma vez numa viagem se nós éramos gêmeos. Olha isso. Mas a questão da sintonia também, viu? Mas assim, então a pessoa já vai sabendo que é um casal de homens. E nós nunca tivemos nenhum tipo de resistência. Por mais que a pessoa possa não aceitar, mas ela estava ali e ela respeitou. Então a gente nunca teve nenhum problema. E vocês recebem várias... E nós recebemos, assim, mulheres. Agora estamos recebendo mulheres trans. Nós já atendemos 3 mulheres trans que estão assim adorando e se sentiram super à vontade em estar ali com a gente. Então nós acolhemos todo tipo de pessoa, todo tipo de... Ali tem evangélica, católica, macumbeira, tem de tudo. Tem de tudo mesmo, tem de tudo e mais um pouquinho. E é muito divertido, né? Porque várias vezes que eu estive lá, e é legal também esses encontros, porque às vezes eu já sou mais boca aberta, eu já gosto de comentar, eu gosto de falar das experiências que eu vivo. Eu sou bem reservada. Eu não. Sim, claro. Eu já gosto de compartilhar com as amigas, vai lá. E é legal porque virou um ponto de encontro, né? Virou. E a gente, às vezes, é uma pessoa da saúde que está sendo atendida pelo Alexandre, eu pelo Felipe, ou vice-versa, né, Alexandre? E aí você fica fazendo conexões ali dentro. E já troca conhecimentos ali, né? Já troca conhecimento, conexões, telefone, já liga, já resolve. Então, isso é muito legal. Muito. Gente, agora eu queria perguntar mais uma coisinha para vocês. Eu sempre fiz unha com mulheres, né? Aí, quando eu comecei a fazer com vocês, eu senti que vocês têm um olhar muito diferente do que as mulheres têm. Então, assim, qualquer coisinha que passa um pouquinho ali, vocês já falam, doeu. E mulher, não. A mulher, ela não tem essa preocupação, porque talvez ela já conheça mais isso, né? Vocês percebem esse olhar diferente? As clientes percebem isso? Sim. É que assim, eu acho que o fato da gente ser homem parece que a gente é mais bruto e tal. Então a gente está sempre perguntando, tá doendo? Tá doendo? Ainda mais quando tá passando a broca e tal. Então a gente está sempre perguntando, porque às vezes tem cliente que é muito sensível até na cutícula. Então essa é a nossa preocupação. No sábado mesmo o Felipe perguntou várias vezes, né, para cliente, tá doendo? Tá doendo? Falava que não. Eu acho que ela até se sentiu tipo, pô, já falei que não e tá perguntando. Mas é uma preocupação nossa, né, com a cliente nesse sentido. Até porque, que nem eu falo para todo mundo, foi uma coisa que nós recebemos no curso e a gente leva como aprendizado. Que o homem em si, nessa profissão, ele é uma caixinha. Né? Ele está ali fazendo a sua unha, ele só está preocupado com resultado e mais nada ao redor dele. Diferente da mulher. Se é 10h30 da manhã, 11 horas, ela está fazendo a sua unha. Mas ela está pensando o que ela vai fazer para o almoço, quem vai levar as crianças. Fato. Então, o homem, ele é uma caixinha. Quando ele está fazendo uma coisa, ele é dentro da caixinha.
Nossa, muito verdade isso. É aquele ditado que a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo e o homem só consegue fazer uma. Então, Não, quando nós estamos fazendo a sua unha, nós estamos ali conversando com você, mas o meu foco está onde? Na sua unha. Eu não quero saber se mais tarde eu vou ter que levar o carro para arrumar, se eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, se vai vir a outra cliente já em seguida. O foco é ali em você. E a mulher não. A mulher, ela tá o tempo todo pensando em tudo. Não é? Eu mesma, eu tô lá, muitas vezes vocês sabem disso, eu tô lá, eu tô no telefone, aí eu tô com a unha, eu esqueço de colocar a mão, porque eu tô no telefone, eu tô respondendo mensagem. Os filhos que liga. Não é verdade, meninos? Então é bacana isso, né? Eu acho que isso daí, gente, é uma grande diferença, né? Porque eu realmente, toda vez que sábado, nós estávamos lá, e no sábado a gente conversou sobre muitas coisas, e assim, realmente, o olhar de vocês, agora vocês falando isso, é realmente focado para nós, né? E é uma coisa muito importante, porque a mulher, ela se sente até importante nesse momento, porque você está se preocupando, você está conversando exatamente com ela e só com ela, né? Porque a mulher acaba tendo que dividir muitas atenções, né? Com os filhos, com o marido, com o cachorro, com o gato, com tudo, né? Aquela loucura. E lá não. Lá a gente se sente mesmo exclusiva. É um grande diferencial. Tá aí, mulheres. Unha feita por eles. Sim, vale a pena conhecer. Eles estão lá em Nova Veneza, viu, gente? Pertinho aqui da gente. E fala um pouquinho para mim. Nesse mundo feminino hoje, né, a gente todo dia a gente abrindo aí a TV, assistindo e ouvindo essa questão do feminicídio, homens, né? Batendo em mulheres, matando. A situação parece que está aumentando e aqui na nossa cidade também não fica longe. Já chegou para vocês algumas mulheres contando alguma situação, compartilhando, ou vocês já perceberam alguma situação que vocês ficaram incomodados de perguntar? Como que é essa relação de vocês com essas mulheres que passam? Porque às vezes a gente não tem cara, né? A agressão, muitas vezes a mulher tem vergonha de falar. Então, fala um pouquinho para nós sobre isso. Olha, com nossas clientes em específico, não vi nenhum caso, né? Não percebemos nada. Mas nós temos relato de uma cliente que a irmã dela sofre esses abusos, assim, de apanhar em casa e está sempre com o marido. A família toda tá assim, dando apoio para ela para se separar, para pedir aquela medida protetiva. Só que ele ameaça ela sempre e vai se tornando um ciclo vicioso e ela não consegue sair disso. Então a gente vê na televisão, vê nos jornais, na internet e acha que tem, sabe que tem, mas acha que está sempre longe e tem bem próximo. Só que assim, a gente não sabe, não entende como que elas não conseguem sair disso. Né, desse ciclo. Eu acho que, na verdade, o cara ele é tão manipulador que ele sempre fala, depois que ele bate, aí ele agrada dizendo que vai melhorar. Entendeu? Sim. E aí eu acho que acaba que a mulher acreditando na melhora do marido, porque fala, ele errou, ele é um ser humano e tal. Né? Então, ela acredita nisso. Né? Pode ser que aconteça uma vez, tá, beleza, né? Não é relevante, mas né, eu acho que a partir da segunda vez tem que tomar uma atitude. A gente sempre fala que na primeira vez, se você deixar, vai ter a segunda, vai ter a terceira. Exatamente. E o ciclo da violência, ele pode ir até o óbito, né? Até a pessoa morrer. Então, fica aqui um apelo às mulheres, né? Existem vários tipos de violência. Nesse mês de março, vamos prestar atenção. São vários tipos de violência. Mas, mulher, vocês não estão sozinhas. Hoje existe uma rede de apoio muito grande. Procurem ajuda, não deixem isso acontecer, porque isso vai adoecer você, mulher, vai adoecer a sua família, os seus filhos, e não vai ser bom para ninguém. Procurem ajuda. Sim, nós temos também, aproveitando a oportunidade, os meninos como um ponto de empreendedorismo, né, um ponto comercial. Nós temos um protocolo hoje do governo do estado, que é o protocolo Não Se Cale. E os meninos já têm esse protocolo, nós já levamos lá para eles. Qualquer mulher que se sentir importunizada, ameaçada, elas podem dar esse sinal para essas instituições, para esses locais de comércio, que eles estão totalmente treinados. Mulher em situação de violência, qual é o sinal? A mão, fecha o polegar, fechou a mão. Mostrou isso, essa mão fechada desta forma, as pessoas já sabem reconhecer. Então, se você tiver com o agressor do seu lado, passando por alguma situação que você não pode falar, faça
esse sinal, que todo mundo sabe reconhecer. É muito importante. Sim. Exatamente. E, meninos, o que vocês gostariam de deixar aqui, uma mensagem para as mulheres? Nesse mês tão maravilhoso, né? Eu sei que vocês, a mãe de vocês, são maravilhosas, que vocês sempre comentam, né? O Felipe tem a irmã, né, Alexandra, não sei se você tem irmã, Alexandre? Não, só irmãos. Só irmãos, né? Mas o Felipe tem uma irmã, né? Como que ela chama mesmo? Camila. A Camila. O que vocês diriam aí para esses homens? Que respeitem as mulheres, que valorizem elas em cada detalhe. Tá? A mulher não é objeto para bater, né? Para brigar, para você insultar. Então, respeitem as mulheres. Não existe essa de que homem é melhor do que mulher por ser homem. Todo mundo é igual. Né? Então, eu peço respeito. Respeito. Isso mesmo. É isso aí. Gente, agora, voltando um pouquinho para o campo profissional de vocês, né? Como que tem evoluído? Como está a evolução dentro do mercado profissional de vocês? Olha, nesse ramo, com homens entrando, está cada vez maior. Quando nós começamos há 2 anos atrás, tem um moço de Hortolândia que faz, tem mais um aqui em Sumaré, e conhecia mais um em Campinas, que era um casal, homem e mulher. A mulher já era manicure e ele entrou para o mundo das unhas e diz que ele tem mais clientes que ela. É o que falam as notícias. É a caixinha só, entendeu? Agora, sim, está expandindo. Sempre tem homens, você começa a procurar no Instagram, no TikTok, você vê nas redes sociais, homens fazendo as unhas, cada vez mais. Nossa, então está que crescendo legal, muito, que porque legal. nós víamos cabeleireiro, maquiador, homem, né? Mas não via o manicuro homem. Então agora o homem percebeu que também dá para entrar nesse mercado e que a resistência é praticamente zero. Olha. Eu vi que há pouco tempo atrás começou a sair algumas matérias de alguns esmaltes que não poderia ser usado, de alguns produtos. Isso já chegou para vocês? Como está acontecendo isso? Já chegou sim, tá? O prazo para a gente mudar era até o final do mês de janeiro. Então, graças a Deus, nós já trabalhávamos com muitas marcas que já não utilizavam aqueles componentes que eram proibidos, porque tudo vem de fora do país. Então, na Europa já estava proibido, então, como já vem de fora, então já vinha sem esse componente. E as marcas que não estavam ainda de acordo mudaram. Então, hoje, nossos produtos são 100% livres daquelas substâncias que não podem mais, que é o que dá alergia nas pessoas. Ah, que legal. Olha, é importante saber isso, né? Então, hoje já não pode mais trabalhar. Não pode. E Não vocês... E as marcas também já não fabricam mais, Sim. né? Então, Porque elas não podem se comercializar tem alguém mais. que está com o produto, é porque é produto já antigo e tal, mas as marcas já não fabricam mais. mas não tem aquele mercadinho paralelo, não? Não. Não? Não Ah, tem, é né? um produto tão, assim, entre aspas, tão barato que eu acho que nem dá para, né, correr esse risco. Vocês trabalham... O forte de vocês hoje é unha com gel, né? Sim. Só já. O gel ele começou a ganhar muito mercado entre as mulheres, porque não era muito conhecido. Agora, as mulheres elas foram para o mercado de trabalho, elas trabalham em casa, mexem com água, com louça, com roupa. Então, para a mulher, o gel ele foi libertador. Uhum. Porque tem a durabilidade, né? Então, hoje, chegam mulheres lá pedindo a unha convencional? Chega. Ou é muito pouco? Como que é? Não é muito. Vamos supor que de 100%, 10% quando vai fazer o primeiro contato com a gente, elas perguntam, vocês fazem a manicure tradicional? Aí nós falamos que não, nós trabalhamos apenas com o gel, explicamos os benefícios, a durabilidade e muitas vezes conseguimos convencê-las de vir experimentar. E experimentou é aquilo que vocês já sabem, né? Não tem eu não como sei nem não esmaltar. voltar atrás. Não tem Isso como. é uma Nós não curiosidade. sabemos Eu nem não sei nem esmaltar. esmaltar com esmalte comum. Verdade. Porque é diferente. Eu não entendo, Vocês elas não. borram tudo para depois vir limpando. E o nosso não, você já tem que passar e com um pincel fininho para não borrar. Exatamente. É verdade, entendeu? vocês passam com E aí bem demora fininho. para secar, entendeu? É esse que... Então, hoje, nosso- exclusivamente, a unha feita por eles trabalha exclusivamente com unha em gel, alongamento, fibra. Esmaltação em gel. Banho de gel, banho a de blindagem. gel, tudo em gel. Tudo em Para você gel. sair de lá... E os pés também vocês fazem, Os né? pés também em gel, a esmaltação em Ai, gel no gente, pé. tem que contar. Eles estão fazendo um espaço super bacana para os pés.
que a mulher sobe a escadinha, fica no alto e eles ficam embaixo. Ainda não foi inaugurado esse espacinho, né? Vocês estão organizando. Estamos terminando ele Terminando. ainda. E é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. Essa questão da inovação, né? Porque com os homens chegando para esse mercado, também a importância de vocês... Eu vejo que vocês sempre estão mudando o estúdio, tá pintando, tá colocando uma coisa diferente. Fala um pouquinho sobre isso. Ainda mais mulher, né? Que é toda detalhista, a mulher gosta, né? Fala um na pouquinho pra verdade, essa parte fica comigo, né, Fer? Os geminianos Nós, né? enjoa rapidinho. Sim, geminiano é assim mesmo. Então a gente começou com um frigobar amarelo, mas eu falei, por que o amarelo? Não quero mais o amarelo, tira o frigobar. Que legal. Aí vamos colocar um aparador, sabe? Então são detalhes assim pequenos, aí começamos com uma mesa, né? Quando nós começamos não tinha nem noção qual era a altura de uma mesa que seria legal, o que eu ia precisar numa mesa, né? Pro conforto de vocês, né? E aí depois, com o tempo, aí mandamos fazer mais 2 mesas, mais 2 carrinhos, que aí a gente adaptou tudo, né? O sugador embutido, todas essas coisas assim. Então, a nossa prateleira de esmalte, que antes era só um negocinho quadradinho, assim, hoje já acho que tem mais de 100 opções de cores. Então, essas coisas. E aí, a parte de gastar, eu gosto um pouco mais, né? Aqui segura. E vocês precisam ver como as mulheres chegam lá. Quando elas vão a cada 15, 20 dias. Tem umas que vão uma vez por mês. Mas elas chegam, elas batem o olho na prateleira de esmalte e elas sabem que tem uma coisa nova ali. Sim, é isso verdade. mesmo. Nossa, tem um esmalte novo, o que você comprou? E aí elas ficam bravas, né, geralmente com ele, porque elas vão hoje, fez a unha. Então elas falam assim, na próxima vez eu vou passar aquele vermelho ali. Quando ela chega daqui 15, 20 dias, tem outras cores. Aí ela não consegue passar aquele vermelho, ela quer passar o novo e ela nunca consegue passar. É bem isso mesmo. Gente, meninos, tá maravilhosa a conversa, o bate-papo, mas como sempre eu sou a bruxa má, eu tenho que fazer o papelzinho chato, eu tenho que falar que o nosso tempo tá esgotado, a gente já ultrapassou um pouquinho o nosso limite e eu gostaria de deixar um espaço aberto para vocês fazerem as considerações finais, se quiserem deixar um recado, fiquem à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês nos deram, tá? Muito bom estar aqui com vocês, conversar, mostrar para todas as pessoas esse universo feminino, né, o que acontece nele, principalmente para os homens, né, que nós tínhamos essa visão, tipo assim, o que é bobo para a gente, para a mulher às vezes é tudo, é muito. Então, é para prestar mais atenção, elogiar, a mulher foi lá, fez o cabelo, fez a unha, ela quer um elogio naquilo. Então, é valorizar mais a mulher que você tem em casa, seja mãe, filha, tia, avó, amiga, né, é estar sempre valorizando essa pessoa. E para você, para as mulheradas, para os homens também, que sonha em fazer algo diferente, é um caminho bem gostoso, você lidar com vidas, né? Você está ali levando a autoestima da mulherada. Então, faz o curso, não desiste, investe, tá? Porque o pessoal gosta que investe logo no começo. Não desiste porque não é fácil. O começo não é fácil. Não acredite em família, não acredite em amigos, tá? Esses aí não vão te ajudar. Mas persiste que consegue. No começo a gente até pensou, né, Felipe, em desistir. Mas eu falei, não vou desistir porque ainda não é hora. E hoje, graças a Deus, a gente já está num ponto que tem bastante cliente. Que legal. Maravilhoso, isso é maravilhoso, né? Meninas. Quem puder conhecer, é muito mais do que unha feita por eles. Eu falo que é terapia, é amizade, é uma família que a gente vai construindo aí, aonde Deus vai dando essa oportunidade, né? Ficamos por aqui, no mais um episódio de Frente com Elas. Não percam, vão lá conhecer, os meninos ficam em Nova Veneza. Qual que é o endereço de vocês? Fica na rua Santa Gertrudes, número 54, no bairro Inocop. É isso aí. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.